Boa tarde, crianças do 5º ano B. Hoje é terça-feira, não é? Dia 9 de junho, dia de ciências, não é? Então, agora nós vamos ver a questão da água gasosa. Lembram que a água tem 3 estados físicos, não é? Sólido, líquido e gasoso. Estão lembrados? Então, hoje nós vamos ver um pouco sobre a água gasosa. Vamos lá. No ambiente, a água também pode estar no estado gasoso, na forma de vapor. Nesse caso, não conseguimos ver o vapor, mas certamente ele está presente no ar. Quanto maior a presença de vapor de água no ar, mais este fica úmido. Em nosso dia a dia, é possível perceber os efeitos da falta de vapor de água no ar. Você já deve ter ouvido a respeito da umidade relativa do ar em previsões do tempo. A Organização Mundial da Saúde, OMS, informa que índices de umidade abaixo de 60% podem ser prejudiciais aos seres humanos. Algumas consequências do ar seco são problemas respiratórios, irritação dos olhos e do nariz, sangramento do nariz, complicações alérgicas e ressecamento da pele. Além disso, no ambiente com ar muito seco, os riscos de incêndio aumentam. Então, veja que essa questão da Organização Mundial da Saúde, ela informa que índice de umidade abaixo de 60% podem ser prejudiciais aos seres humanos. Vamos agora o de olho no local. Qual a previsão da temperatura e da umidade relativa do ar para esta semana no local onde você mora? Para isso, você vai ter que fazer uma pesquisa na internet, tá certo? Pesquise em sites sobre a previsão do tempo da sua cidade e depois anote as informações coletadas na tabela a seguir. Então, você vai pegar um dia de domingo, vai colocar a temperatura e a umidade relativa do ar naquele dia. E assim você vai fazer a tabela de acordo com a sua pesquisa. Questão 1, mão na massa. Observe a imagem e escreva nela o estado físico em que a água pode ser encontrada em cada um dos locais indicados. Então, aqui você já tem a indicação dos locais e você vai dizer em que estado essa água se encontra, né? Super fácil, a gente viu semana passada. Como a água se concentra na natureza. Questão 2. Qual é a diferença que existe entre a água salgada, a água doce e a água salobra? Explique e dê exemplo de locais em que elas podem ser encontradas. A gente também viu na aula anterior essa questão da diferença entre a água salgada, água doce e a água salobra. O que há de diferente entre essas três tipos de água? Certo? Você vai explicar e vai dar exemplo de onde a gente encontra essa água na natureza. Questão 3. A propriedade da água de dissolver substâncias é chamada de quê? Densidade, solubilidade, volume ou salobra? Apenas uma questão está correta, tá bom? Quarta questão. Agora você já sabe o porquê de um mar morto ser chamado assim. No entanto, se você tivesse que dar outro nome a esse corpo de água, qual seria? Explique sua resposta. Lembrando que o mar morto não é bem um mar, é um lago, não é? Onde tem muita água salgada e devido ao fato de ter água salgada nele, em grande excesso, a pessoa consegue ficar flutuando, não é?
Mesmo aquelas pessoas que não conseguem flutuar na água, se entrar numa água dessa do Mar Morto, ela vai conseguir flutuar normalmente. Por conta da densidade, devido ao sal, vai gerar um peso na água e a pessoa vai ficar flutuando. Então, se você tivesse que dar outro nome, que nome você daria? Na questão 5. A imagem a seguir mostra frascos com a mesma quantidade de água. E em cada um, há esfera de mesmo volume, mas feitas com materiais diferentes. As setas vermelhas, estão vendo as setas vermelhas? Elas indicam o peso, certo? O peso quando ela vai descer. E as setas azuis indicam o empuxo, que vai empurrar para cima. Qual propriedade está relacionada com o fato de as esferas flutuarem ou afundarem? O que é que fazem ela afundar ou flutuar? Você lembra do nome da propriedade? Então, você escreve o nome aqui, tá certo? É um assunto que a gente já viu várias vezes. B. Observando a representação anterior, quais são as esferas que mais flutuam e quais são as que mais afundam? E por que isso acontece? C. Quais forças estão envolvidas na posição das esferas na água? Quais são os dois tipos de força existentes? É só você voltar aqui, ó, que você vai entender, certo? As setas vermelhas indicam o peso e as setas azuis indicam o empuxo. Vamos para agora a questão 6. Leia a seguir o trecho de uma notícia sobre o tempo no Mato Grosso do Sul. O feriado será de sol forte, calor e índice de umidade relativa do ar entre 30% e 40% nas horas mais quentes do dia, principalmente no sul, leste e no interior do estado, incluindo a capital Campo Grande. E agora vem a pergunta: de acordo com o texto da reportagem, a umidade do ar estará entre 30% e 40% no feriado. Sobre isso, responda as perguntas a seguir no caderno. Os índices de umidade relativa do ar previstos para o feriadão são adequados? Aí você volta lá no texto inicial, certo? Que vai falar um pouquinho sobre isso. E por quê? São adequados ou não são adequados? Que consequências essas condições podem trazer para a saúde humana? Se vocês voltarem lá no início do texto, vocês vão ver que está falando claramente sobre isso aqui, tá bom? E aí vocês vão tirar dúvida. Então, aqui encerra a nossa aula de ciência hoje, até a página 147, porque hoje vocês vão ter aula de inglês também, não é? E é sempre bom você assistir o vídeo até o final, porque aí se você não assiste o vídeo até o final e já vai para as perguntas, você pode perder de tirar dúvidas. Tá certo? Então, quando for atividade de pesquisa, você pesquisa para saber um pouco mais. Qualquer dúvida, você pode procurar a professora para tirar dúvida. E assim encerra a nossa aula de hoje sobre a água gasosa. Certo? Semana que vem tem mais. Fiquem com Deus, se cuidem.